estranhamento, zero estranhamento. É importante a gente falar sobre isso, porque a Palestina é o berço das 3 religiões abraâmicas. Verdade. A Palestina é o lugar onde o judaísmo se desenvolve, onde o islamismo se desenvolve. A Palestina é o lugar onde Cristo nasce. Belém é território palestino. Então, você lembra que eu te falei que ali já foi um lugar globalizado? Uhum. As pessoas passavam por ali? Sim. Então, me explica uma coisa. Como é que havia tanta variedade de pessoas, de crenças, de religião, e havia guerra religiosa? Ah, mas e as cruzadas? As cruzadas era uma guerra de cristãos europeus contra muçulmanos árabes. Percebe que há uma questão de localidade e de supremacia de ideologia, de local. Então, eu realmente enxergo como um projeto colonial. Porque, eu te falei, eu sou cristã. Eu não consigo suportar e não me desce na goela que a religião, mais uma vez, está sendo usada para cometer tanta atrocidade. Porque a religião várias vezes foi usada para isso. Na escravidão, a gente viu. Os negros eram escravizados porque eles não tinham alma, que eram seres inferiores. Um discurso bem parecido com o que a gente está ouvindo agora. A Inquisição também foi isso. Então, eu não admito que a religião e que a fé seja, mais uma vez, instrumentalizada para interesses pessoais e econômicos. Isso não me desce na garganta. Não é razoável para mim que seja um mandamento divino que 2,2 milhões de pessoas estejam presas agora com bombas caindo do céu. A única luz que essas pessoas têm é a luz da bomba que vai cair. Isso não é razoável. Isso não é cristão, isso não é judaico, isso não é do Islã, em lugar nenhum. Assim como não é razoável nenhum grupo, organização que usa o islamismo, que deturpa o islamismo, que é uma religião, e digo isso como cristã, que tem família muçulmana, que é uma religião muito bonita, onde a caridade é um dos preceitos principais. Eu não admito que haja grupos que usem a religião para justificar nenhum tipo de ataque, atrocidade, terrorismo. Isso não é religião. Não se trata disso. Teve até uma declaração do Congresso Nacional de Rabinos dos Estados Unidos, onde eles falam o seguinte: a utilização do discurso, a manipulação do discurso de antissemitismo para falar que criticar Israel é antissemita, na verdade, é antissemitismo. Porque é como se você impusesse a alguém impusesse a alguém uma nacionalidade. Então, se eu quiser me converter ao judaísmo, eu tenho que ser obrigatoriamente israelense? E aí eles também falam nessa carta algo muito interessante. Israel é um Estado e não é um ente divino. Tem que ser visto como Estado, tem que responder como Estado, analisado como Estado. E, para falar a verdade, não tem nada mais Idade Média do que um Estado teocrático, né? Então, é bem contraditória essa história aí de Estado moderno, democracia e etc. Eu acho, assim, conectando isso com a discussão sobre a paz, né? Eu estou dizendo, assim, uma perspectiva que eu acho que ela não é real, assim, porque isso não tem as condições políticas para isso acontecer. E eu diria especialmente do lado israelense, porque eles não têm como ceder, tanto quando eles têm hoje um eleitorado tão radicalizado entre colonos, entre os radicais religiosos, né, que também tem um papel... então, o judeu, digamos, de esquerda, liberal e tal, em Israel hoje é muito minoritário e, se não for embora, ele é muito minoritário, sabe? Então, não acho que haja as condições políticas para isso. Mas se eu dissesse assim, qual é a sua preferência, eu sou por um Estado
laico, democrático para todos os seus cidadãos, judeus, cristãos ou muçulmanos, né? Até porque judeus, cristãos e muçulmanos já conviviam na Palestina. Claro, e assim, o que você pode dizer hoje é que com a criação de Israel, né, e com o afluxo de judeus do mundo inteiro, que hoje você tem uma população de judeus que é muito mais numerosa do que ela era na época da Constituição. Então, que essa é uma realidade demográfica com a qual você vai ter que lidar, mas, sabe, você vai ter que reconhecer o direito aos palestinos que saíram, né, de retorno ao seu país. Você vai ter uma demografia muito mais consistentemente judaica e tal, e que você vai criar um Estado democrático em que todo mundo ali conviva, né, democraticamente. Então, quando a gente diz que há um susto, digamos, pelo desaparecimento de Israel, eu acho que o susto é muito mais de que desapareça o Israel como Estado judaico, entendeu? Como Estado exclusivamente para os judeus. Essa é a corrida, né, de que eu estou falando. Não estou falando de uma corrida em que vamos eliminar os judeus, entendeu? Não é nem o... Mas eu digo, é impossível, inclusive, né? O que eu quero dizer é que quando se diz que o Israel tem medo pela própria sobrevida, ele está falando do seu caráter como Estado judaico, né? E isso realmente você está numa corrida para o fundo do poço, porque você vai lidar com a bomba demográfica e você vai lidar com a violência que vai continuar, né? Porque os palestinos realmente têm demonstrado, eles têm sofrido imensamente, né? Mas eles têm demonstrado uma capacidade de resiliência que é impressionante, né? De permanência, de memória, sabe? De assertividade em relação à sua identidade como povo, sabe? Então, por exemplo, mesmo dentro de Israel próprio, né? Onde você tem os palestinos israelenses, digamos, eles falam em árabe, continuam a falar em árabe, continuam a ter, sabe, a cultura palestina própria. Então, essa permanência, essa resiliência, assim, é algo muito impressionante, né? Depois de 75 anos, assim, é muito impressionante. Entendi.